Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um, conforme quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser: porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser: porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas, sim, que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na Igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos. São todos profetas. São todos mestres. Têm todos o dom de realizar milagres. Têm todos dons de curar. Falam todos em línguas. Todos interpretam. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12, 1, 31 Fonte: Bíblia, A, C, F. Vocacionados para servir. Efésios capítulo 4, versículos 1 a 13. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Versículos 11 e 12. Quando eu era criança, já imitava a figura do pastor diante da minha família. Colocava todos sentados como se estivessem em um templo cristão, reunidos com a igreja, e liderava meus familiares no canto de hinos, fazia leitura bíblicas e esboçava uma pregação. Eu expressava, em minha infância, uma vocação ministerial, que se confirmaria em minha juventude. Aos 16 anos senti o Espírito Santo chamando-me para exercer um ministério específico na igreja.
Senti a vocação para ser pastor. Deus chama cada crente para exercer o ministério na igreja. Cada cristão é vocacionado. Todos nós, crentes em Jesus, fazemos parte do sacerdócio universal. Todos somos ministros. Deus, contudo, chama alguns crentes para ministérios mais específicos no seio da igreja. Alguns cristãos são chamados para serem pastores, missionários, educadores ou ministros de música. Por essa razão, a denominação batista possui centros de formação de teologia, música, educação e missões. Assim aconteceu comigo há 23 anos. Vocacionado para o ministério, estudei teologia no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, fui consagrado pastor, e até hoje sirvo o meu Senhor e os meus irmãos em Cristo. Ser vocacionado para o ministério é, antes de tudo, servir. Ore a Deus para entender o seu chamado. E através de sua vocação, sirva. Autor: Pastor Leandro Ferreira. Escritor no Manancial 17, UFMBB Vídeo: Carlos Rodrigues Coelho. Divulgador do Evangelho de Jesus, áudio: IA.